Quando um fragmento da Bíblia alcança notoriedade, ele pode incorrer em uma desvinculação completa de seu sentido, quiçá até mesmo caia no esquecimento da história ao qual estava inserido. Isso faz com que algumas partes sejam citadas equivocadamente por algumas pessoas, sejam por desconhecer o contexto, ou má fé a título de enxertar suas próprias ideias e assim auferir algum tipo de lucro. Mas você, a partir de agora, não mais derrapará na aplicação desses versículos. Para esse início da série, abordaremos 5 versículos que, na maioria das vezes, são contextualizados em outra realidade. Primeiro, Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a todos os homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. A interpretação errônea mais comum desse versículo reside no entendimento que não existe dificuldade que não podemos suportar. Embora os livros sejam distintos, 1 Coríntios e Filipenses, o autor é o mesmo e o assunto tratado possui a mesma temática. Portanto, a conclusão não poderia deixar de apresentar similaridades quando comparado a Filipenses capítulo 4, versículo 13. Neste trecho não se trata de problemas difíceis. É mais sobre resistir a fazer coisas erradas. O trecho anterior a este versículo nos alerta sobre o perigo de nos tornarmos muito confortáveis e relaxados, esquecendo de ficar atentos às tentações. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. O raciocínio equivocado está na crença que para os cristãos tudo nessa vida é alcançável devido a Cristo nos conceder forças para superarmos tudo. Quando lemos o trecho todo, e não somente um versículo isolado, ele nos diz que podemos ficar felizes em todas as circunstâncias, pois Jesus nos dará fé suficiente para passarmos pelas mais duras intempéries dessa vida sem nos desviarmos, ou por períodos de grande opulência, também sem nos desviarmos do caminho. O apóstolo Paulo, durante seu ministério, passou por muitas dificuldades, quer seja espiritual, quer seja material, além de experimentar momentos de grande prestígio, ao ponto de ser comparado a um Deus. Tudo posso naquele que me fortalece é a conclusão a que ele chega ao revisitar mentalmente essa parte de sua história. Salmos capítulo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. A percepção mais corriqueira desse versículo que paira sobre algumas mentes é a seguinte: se eu obedecer a Deus, Ele vai fazer tudo o que eu quero. É correto e relevante ressaltar que o trecho do texto aborda o fato de que, quando Deus promete atender nossos desejos, não implica que Ele concederá tudo o que pedimos. O que Ele realmente quer dizer é que isso ocorre quando estamos próximos a Ele, e, consequentemente, nossos desejos estão com a sua vontade. O versículo vai além do material. Ele nos ensina que, não importando o valor, tamanho ou importância do que Deus nos permite ter, a maior realização que um ser humano pode experimentar nesta vida é desfrutar de sua presença. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A partir de uma interpretação rasa do versículo, se chega a uma conclusão falaciosa. O cristão não pode ficar e não deve aceitar a doença. Em certos momentos de nossa vida, uma pergunta pode vir a assaltar nossa tranquilidade. Por que sofremos se Jesus levou nossas doenças? Por que ainda padecemos com tais patologias terríveis? Para entender isso, precisamos considerar a Bíblia toda. Primeiro, esse trecho significa que o Messias suportou as consequências dos nossos erros, como doenças e dores, além do próprio pecado. Através do sofrimento dele, fomos curados. Isso é obra de Deus. Aplicando o texto à nossa vida,
Podemos dizer que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, no sentido de que ele suportou a dor e o sofrimento da morte em nosso lugar para nos dar vida eterna. Se nos distanciarmos da ótica hedonista, muito utilizado como filtro nos dias de hoje, fica claro que o texto aponta para o porvir, para um novo mundo, novos céus, nova terra e um corpo glorificado. Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O erro interpretativo neste versículo reside em: Deus me dará tudo o que eu quero se eu me dedicar a Ele. Contexto correto. A expressão "buscai primeiro o reino de Deus" significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Quando buscamos o reino de Deus acima de tudo, Deus cuida de nossas outras necessidades. Nada é mais importante que o reino de Deus. Não precisamos ficar preocupados com outras coisas, porque Deus está no controle e cuida de nós. Jesus nos desafia a mudar nossas prioridades. Normalmente, as pessoas colocam como primeira prioridade a comida, a roupa, o dinheiro, a família e a carreira, entre outras coisas. Mas existe algo que é mais importante que todas essas coisas: o reino de Deus. O rei é a figura central de qualquer reino. Da mesma forma, o reino de Deus é onde Deus está no centro. Nosso trabalho é buscar o reino de Deus. Isso significa buscar fazer de Deus o centro de nosso mundo. Concluímos a partir dos versículos expostos que há uma constância interpretativa intencional em demovê-los de sua atmosfera espiritual e moldá-los a atender alguns interesses específicos. Isso não é um fato isolado. O modus operandi se vê fartamente inserido no meio evangélico. A pergunta que se impõe é: como será gerada a fé? Se essa vem pelo ouvir e ouvir a palavra autêntica de Deus. Esses se esquecem da promessa em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro.